Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, estamos de volta com o programa Conexão com Deus, mais uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e de Sua Palavra. Se você é do ramo de arquitetura, provavelmente sabe a função da pedra angular. Esse é o nome dado à primeira pedra que serve de base para o desenvolvimento de uma construção, ou seja, o seu papel é formar um ângulo reto entre duas paredes, definindo o alinhamento de tudo que vai ser construído. Essa definição tão prática foi usada como exemplo para designar o papel de Jesus Cristo para a humanidade. Mas a pedra também foi usada pelo próprio Jesus como um elemento que significa a base para a construção da Igreja de Cristo. E ao longo da história, levantaram-se várias hipóteses para definir quem é essa pedra. Fique conosco, daqui a pouco o reverendo Hernandes Dias Lopes irá responder essa pergunta. Afinal, quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Comprometida em levar uma palavra de fé, amor e esperança. Nestes 107 anos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós temos aprendido, tem mudado a nossa vida, tem nos dado sede de conhecer mais a Deus. Acho que esse é o ponto principal. Aqui a gente tem um alimento espiritual que a gente precisa para o dia a dia. Nós temos tido a oportunidade de ouvir mensagens muito profundas do Evangelho e isso tem mudado muito a nossa vida cristã e tem trazido novos desafios à nossa vida. Crianças, jovens e adultos sendo capacitados a influenciarem de forma positiva suas casas, escolas e trabalhos. Deus, faz uma diferença muito grande na vida de qualquer um. Eu trago amigos, meus pais trazem amigos e cada um tem uma experiência sempre inesquecível com Deus. Tenho visto que o principal motivo da minha existência é glorificar o nome do Senhor e eu creio que esse programa tem abençoado não só a mim, mas a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Os meus 3 filhos estão aqui na igreja também, têm vindo, têm frequentado, têm participado das atividades e a gente tem visto o crescimento na vida deles cristã também. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, Então esse é o nosso pedido. Traga os seus filhos para cá, que com certeza vão ser bênção na sua casa e onde eles estiverem. Valores firmados, famílias transformadas, casamentos restaurados. Esse é o resultado de uma igreja que vive constantemente sob a vontade de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem um compromisso com Deus, ela tem um compromisso com as pessoas de ensinar a palavra e apresentar para você os princípios do Evangelho, os princípios éticos, os princípios espirituais. A nossa igreja aqui é uma igreja que está simplesmente para acolher você.
voltamos a apresentar Conexão com Deus. Hoje eu quero conversar no programa Conexão com Deus sobre a igreja de Cristo. E lá em Mateus 16, 18, Jesus Cristo estava conversando com seus discípulos e perguntou para eles assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam a meu respeito? E eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos apóstolos ou dos profetas. Mas Jesus voltou-se para eles e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A grande pergunta é: quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo dos séculos, 3 possibilidades foram levantadas. Primeiro, que a pedra é o próprio Pedro. Segundo, que a pedra é a declaração de Pedro. Terceiro, que a pedra é o próprio Cristo. Onde está a verdade? É claro que esse texto está exatamente dizendo para nós que a pedra sobre a qual a igreja está edificada não poderia ser Pedro. O próprio Pedro confessa isso, tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, quanto na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 7 a 9, quando o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra. A palavra Pedro, Petros, é fragmento de pedra, mas a palavra pedra aí é Petra, rocha inabalável. Pedro, por ser um homem como você e eu, é um ser vulnerável, era um ser vulnerável, de altos e baixos. E a igreja de Deus está plantada sobre uma rocha que não pode ser abalada. O apóstolo Paulo, interpretando esse texto em 1 Coríntios, capítulo 10, diz que a pedra era Cristo. E o próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. De tal maneira que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Segundo, Jesus Cristo é o dono da igreja, diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, a igreja não é um monopólio de uma denominação, a igreja foi resgatada, foi comprada por um alto preço, a igreja é propriedade exclusiva de Cristo. Mais do que isso, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, Jesus Cristo é o dono da igreja, mas em terceiro lugar, Jesus Cristo é o edificador da igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Nós podemos cooperar com Cristo, nós podemos participar desta gloriosa obra. Paulo chegou a dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. É Deus quem faz a sua obra. Nós somos apenas os instrumentos. É Deus quem convence de pecado, é Deus quem regenera, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem justifica, é Deus quem sela com o Espírito Santo, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica, é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo. Toda a obra da edificação da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Mas em quarto lugar, esse texto de Mateus 16, 18 diz que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, é o dono da igreja, é o edificador da igreja, mas ele é também o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia aqui não é de que o inferno acua a igreja. A ideia aqui,
A igreja que avança contra as portas do inferno. A igreja não está na retaguarda, a igreja está na vanguarda. A igreja não está acuada, a igreja avança vitoriosamente. Isso porque ela tem nas suas mãos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso porque a igreja está revestida com o poder do Espírito Santo. E a igreja é irresistível na medida em que ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque ela caminha não na sua força, não no seu poder. Ela caminha na força do Onipotente. O Deus Todo-Poderoso concedeu à igreja a suprema grandeza do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A igreja não precisa ter medo, porque até mesmo quando ela é perseguida, massacrada e os crentes enfrentam um martírio, eles são vencedores, porque nós vencemos o diabo e as suas hostes com a palavra do testemunho e com o sangue do Cordeiro. De tal maneira que a igreja de Deus, ela avança vitoriosamente, sobranceira, de tal forma que ela é indestrutível, porque a igreja de Deus tem um fundamento, que é Cristo, tem um dono, que é Cristo, tem um edificador, que é Cristo, tem um protetor, que é Cristo. Em Jesus, a igreja é vencedora. Em Jesus, a igreja marcha triunfante. Em Jesus, a igreja ruma destino à glória. Eu quero orar por você, porque se você ainda não faz parte da igreja de Deus, a porta para entrar nela é Jesus. O caminho de acesso a Deus é Jesus. Ore comigo. Pai, abençoa os que nos assistem neste momento, dando-lhes compreensão da verdade e aplicando-lhes no coração a fé salvadora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. O nosso contato está no seu vídeo e nós nos sentiremos honrados se você fizer um contato conosco. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você e para sua família. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Queremos acolher você. Somos uma igreja viva, alegre, hospitaleira e queremos cooperar com o seu crescimento espiritual. Nós temos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às 7h da noite. Também às segundas-feiras, culto Conexão com Deus, às 20h e às terças-feiras, às 2h30 da tarde. Você e sua família são os nossos convidados. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.